Boa noite. Um feliz sábado a todos. Rapaz, tá muito bonita essa igreja, viu? Tá linda. É um colorido só. Tudo bom, irmão Orlando? Tudo bem, minha irmã? Irmão Orlindo, irmã Zenilda. Eu gostaria, primeiro eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que você agradece a Deus por estar aqui essa noite, não porque está comigo, mas porque está vivo. Amém? Quem nos visita essa noite e que ainda não é membro dessa igreja, o irmão Orlando, irmão Arlindo não se batizou ainda, mas em breve vai, em nome de Jesus. E o irmão Orlando é o Orlando do posto do Brax. Ele já se converteu, já aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E ele vai se batizar no dia 7 de agosto, né? Eu estarei ministrando a palavra lá, vai ser no Barracas, né? Em Barracas. E a gente olha para o semblante dele assim, e a gente já vê a manifestação do Espírito Santo. Eu já lhe falei isso, não já? Eu não sou muito de chamar homem de bonito, mas você ficou mais bonito. Tá parecendo Gil da Barraca. Ah, e agora melhorou, né? Então, quem nos visita, além de irmão Arlindo e Orlando, Arlindo e Orlando, é por isso que deu um nó na língua. Nito, o abençoado ali. Do lado de cá tem mais? Outros ali. Amém. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu estou vendo um boné vermelho ali, para mim que eu conheço, Jai, meu amigo Jai do Crediário. Crediário não, da financeira, né? É financeira, é isso. É. Crediário não é diferente. Amados, hoje é a última noite, mas amanhã ainda tem, amanhã de manhã, tá bom? A partir das 10 e alguma coisa, quer dizer, das 9 horas em diante já tem programação aqui na igreja. E eu estarei encerrando amanhã. Eu quero agradecer desde já a irmã Clece, né? Clece pelo convite, e a toda a igreja, ao irmão Clebson, irmão Miraelso, irmão Jaci, todos, de um modo geral, irmão Paulo Vitor, obrigado por nos apoiar. É assim que funciona, é todo mundo fazendo um pouquinho para avançar. E aqui é tudo por Cristo, com Cristo e para Cristo, que não é para agradar o homem. Essas últimas 2 noites, no caso quarta e quinta, né, anteontem e ontem, foi um pouco pesado, não foi, gente? Foi pesado? Mas é assim mesmo. Depois eu fui assistir no celular e digo, rapaz, o povo não vai me convidar mais nunca para pregar no Oliveira. Mas tinha alguma mentira no que eu falei, não? Então tá bom. Se não tem mentira, tem que falar. Ok? Eu quero convidar você, primeiro você vai fechar os seus olhos, depois você vai abrir sua Bíblia, tá bom? Vamos orar. Santo Deus, nosso Senhor Criador e Mantenedor, nós te agradecemos, Pai, por oportunidades como essa. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tocou no coração de cada um aqui essa noite para se fazer presente aqui nessa igreja. Não para ouvir o homem, porque o homem que aqui vos fala é tão fraco e tão pecador como todos que estão aqui presentes, mas para ouvir a tua palavra, a qual nós vamos abrir. Nós iremos falar aquilo que o Senhor colocar em nossa mão. E por isso, nesse momento, eu me entrego nas tuas mãos, para que a tua vontade seja feita nesse momento. Que as pessoas possam ouvir o som da minha voz, mas o conteúdo seja totalmente direcionado aos seus ouvidos e aos seus corações pelo teu Santo Espírito. Por favor, Pai. O Senhor conhece a vida de cada um que está aqui essa noite. O Senhor conhece as suas dificuldades, as suas tribulações, as suas angústias. E o Senhor está no comando da vida de cada um. Ainda que às vezes achamos que não, mas está. Nós sabemos que queremos passar por momentos muito difíceis, enquanto o teu Filho Jesus aqui não voltar. E tudo o que nós te pedimos é que o Senhor nos ajude, nos fortaleça. E nós temos certeza que o Senhor está disposto a nos ajudar. Mas às vezes nós não te procuramos e por isso sofremos. Não buscamos, por isso não encontramos. Por favor, perdoa os nossos pecados. Nos guia sempre na tua direção. Se porventura viermos cair, por favor, segura nas nossas mãos, nos levanta, nos coloca de pé e nos traz de volta ao teu caminho.
abençoe a todos que aqui estão presentes. E que o Divino Espírito Santo possa estar presente em nossos corações nesse momento. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, os planos de Deus às vezes nos surpreendem. As escolhas de Deus são incríveis. E nós não entendemos, só entendemos depois. Eu gosto desse verso aqui, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que a gente só fala depois que acontece, né? Geralmente, enquanto não acontece o bom, a gente fica se perguntando, mas depois que chega o resultado, que a gente achava que era o fim, na verdade era o começo, a gente entende que esse verso se encaixa. Daqui a pouco eu vou lhe dizer qual é o livro que nós vamos estudar. Mas se analisarmos as escolhas de Deus, percebemos que existe um grande contraste com relação à ótica de Deus e à ótica humana. Por exemplo, se Deus fez um chamado a um líder que não era líder, a Moisés, e ele recusou. Moisés disse que era pesado de língua e que ele não suportaria a missão, não daria conta da missão. Mas por fim aceitou e se tornou um grande líder e conduziu milhares de pessoas no deserto em direção à terra prometida. Se olharmos também para Jeremias, conhecido também como profeta chorão, ele também tentou recusar o chamado, alegando que também tinha certa dificuldade com as palavras. Mas por fim aceitou e Deus o tornou um grande profeta. Vocês estão ouvindo? Nós vamos chegar lá. Deus escolheu Davi, um jovem aparentemente insignificante diante dos seus irmãos, um simples pastor de ovelha que até o pai esqueceu dele, esqueceu que tinha esse filho, e foi justamente esse que Deus escolheu como líder, e se tornou no rei Davi um homem segundo o coração de Deus. Teve seus erros? Sim. Quem não erra? Feliz daquele que erra, mas que se arrepende, porque todos vão errar, todos nós erramos, mas que possamos nos arrepender. Davi se arrependeu e por isso ele ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Se olharmos também para o chamado de Deus a Abraão, do meio de uma família pagã, família pagã é que cultuava deuses, demônios. Abraão saiu do meio da sua parentela, deixando tudo para trás e seguiu com sua esposa, seus servos, já velho em idade. Ele não temeu, ele obedeceu e Deus lhe honrou. Deus lhe honrou de tal maneira que Abraão se tornou o patriarca do Messias. Que bênção. Por quê? Porque ele aceitou. Se olharmos para o tempo de Cristo, quando ele começou a anunciar as boas novas do Evangelho, ele chamou para o seu ministério muitos homens simples, alguns sem caráter, desprovidos de experiências, desprovidos de conhecimentos. Na verdade, alguns poderíamos dizer que era a escória da sociedade daquela época. Porém, eles aceitaram e se tornaram os discípulos de Jesus. Muitos milagres foram feitos através deles e muitas pessoas foram alcançadas, inclusive nós. Você sabia que nós fomos alcançados por conta desses homens que aceitaram a missão? Você sabia que muitas pessoas vão ser alcançadas por sua causa, através de você? O dia de Pentecostes batizou em média de 3.000 pessoas. Esses 3.000, você tem ideia de quanto virou? Pode ter certeza que foi a partir dali que o Evangelho chegou para nós. Não me peça para explicar, que eu não sei como, mas foi. Mas só que o foco da nossa mensagem hoje não é nenhum desses que eu falei. Nós vamos falar sobre o pequeno Samuel. Por isso o tema da nossa mensagem é o menino que se tornou um líder. Agora eu convido você a abrir sua Bíblia em 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 18.
Deixa eu falar para quem não estava aqui. Esse BG Gospel CG é um canal nosso. Esse canal ele tem material gospel, sermões, dezenas de sermões. Inclusive esse que está sendo gravado vai estar lá. Vai ser editado e colocado nesse canal para aquelas pessoas que não podem ou não querem vir à igreja, vão assistir através do YouTube. Essas reflexões que eu crio diariamente envio nas listas de transmissões. Tem centenas delas lá. E qual é o objetivo desse canal? Pregar o Evangelho. Levar a mensagem do Senhor. Abreviar a volta de Jesus. E aqui embaixo está escrito sem fins lucrativos. Por isso que está ali. Se fosse com objetivo lucrativo, seria antiético, né? Colocar aqui. Então, como eu costumo dizer, se você entrar lá e gostar, se inscreva e compartilhe. Se não gostar, se inscreva e compartilhe. Vai que outro gosta. Tá bom? Pois é assim que funciona. Abriram suas Bíblias? Vamos à leitura? Já oramos? Vamos nos deleitar na palavra do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a trazia quando com seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Vocês estão acompanhando aí, não? Alguém? Mas eu falei, 1 Samuel 2,18. É que Betinho está dormindo. Todo mundo aí está dormindo? Oh, glória! Eu vou voltar à leitura, viu? Mas se vocês esqueceram, eu chuto 44, viu? Meu pé é 44. Eu vou chutar na canela de Betinho. Amém agora? Amém. Por que eu achei que tinha gente procurando ainda? Eu vi alguém conversando. Tem um negócio errado aí, né, irmão Orlando? Vamos voltar à leitura? Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a trazia quando com seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Amém? Vamos continuar aqui no 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazes tal coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço? Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Amém? Amados, primeiro eu comentei de algumas pessoas que foram chamadas, alguns homens conhecidos. E nós agora vimos aqui um chamado de Samuel, um menino. Mas como se deu isso? Eucana, um homem que tinha 2 mulheres, não era permissão de Deus, viu? Não se alegrem. Esse negócio de homem ter 2 mulheres, 3, eu já vi, inclusive, a semana passada, alguém falou: eu não entendo, a Bíblia se contradiz. Eu digo: por quê? Por que Deus deixava o homem ter várias mulheres? Me mostra lá um versículo que Deus autorizou. Não tem. É porque o homem ele foi feito o quê? Livre, para fazer as suas escolhas. Porém, traz problema.
Eu tenho uma que já é problema, imagine mais de uma. Pense num trem bom, caro, e faz raiva e falta. Não me batam, por favor. Se é ruim com ela, pior sem elas, né? Sem ela. Eu sem a minha, você sem a sua. Porque elas não podem. Aqui não pode entrar o plural, viu? Eucana tinha duas, Penina e Ana. Penina tinha filhos com Eucana. Eucana era o homem, lógico, né? E Ana vivia triste porque a Penina pirraçava. Quando uma mulher não podia ter filhos naquela época, era vista como amaldiçoada, ventre seco. E ela era muito angustiada por conta disso. E o dia quando foi para Siló, para adorar lá na tenda da congregação, ela estava orando, chorando e clamando a Deus, e o sacerdote Eli era sumo sacerdote e juiz. Depois que Josué morreu, Moisés morreu, Josué morreu, o povo passou a ser administrado por juízes. E Eli era juiz e sumo sacerdote da tenda da congregação, onde ficava a arca do Senhor. E Eli disse: tu estás embriagada, mulher, uma hora dessa? E ela disse: não, Senhor. E contou o caso para ele. Senhor, eu estou orando, estou pedindo a bênção a Deus, e que o Senhor te ouça. E ouviu. Quando chegou em casa, passados-se uns dias, ela foi e concebeu Samuel. Mas ela tinha feito um voto. Ela disse que se tivesse um filho, varão, homem, ela o entregaria para trabalhar para Deus. E nasceu Samuel. Isso é fé, viu? E ela foi, depois que o menino desmamou, ela levou e entregou ao profeta, ao sumo sacerdote, que também era profeta. Só que Deus já não falava mais com ele há muito tempo. E ali ficou Samuel ministrando no tabernáculo, diante dos sacerdotes e do sumo sacerdote ali, e de muitos levitas que por ali trabalhavam na tenda da congregação. E a fama dos filhos de Eli, ele era o líder, juiz e sumo sacerdote e profeta. Ele era o líder daquele povo, do povo de Israel. Mas eu quero que você entenda o seguinte: nem sempre o líder que lidera outras pessoas tem capacidade de liderar os seus. Eu conheço alguns pais, por exemplo, que é príncipe, expert em perceber defeito no filho dos outros, mas nos deles não. Eu conheço alguns assim. E lamentavelmente quebraram a cara depois que esses moleques engrossaram o cantor. É raro você ver alguém que olhe demais para o defeito dos outros e está atento para o seu. E Eli, infelizmente, foi um desses. Ele organizava o povo, aconselhava o povo, mas negligenciou a criação de seus filhos. Enquanto isso, Samuel era um menino educado, temente a Deus, que foi morar com ele. E de ano em ano a sua mãe ia, levava uma roupa para ele, os presentes, mas ele morava lá na tenda da congregação, prestava serviço para o sumo sacerdote. E ele aprendeu que ele deveria temer a Deus, que ele era o filho da promessa. E ele foi trabalhando, servindo, lavando os pés do profeta, limpando a casa, fazendo comida, carregando água na fonte, fazendo tudo. Enquanto isso, o filho do profeta, os filhos de Eli, ficavam se deitando com as mulheres que trabalhavam também por ali pela tenda. As pessoas iam oferecer o sacrifício de alimento, eles tiravam a maior parte do alimento para comer, sabendo que eles tinham uma porção era dos sacerdotes, mas não todo, eles pegavam todo, negligenciavam o compromisso que tinham com Deus. Eu falei essa semana que as consequências do pecado é avassaladora. Ela às vezes não vem em você que peca, às vezes ela vem pelos arredores, vem na família, em pessoas que você ama. O pecado aqui primeiro partiu de quem? Do pai. Mas as consequências chegou primeiro de quem? Nos filhos. E se você for estudar mais aqui para frente, você vai ver que o povo de Israel foi para uma guerra e lá morreram quase 5.000 homens. E quando voltaram de lá, os filhos de Eli disseram que agora iam vencer, porque iam levar a arca do Senhor. Lembrando que a arca da aliança era a presença de Deus no meio do povo. E eles colocaram a arca nos ombros e foram. Era normal que quando tivesse uma peleja, uma guerra muito grande, os sacerdotes iam na frente com a arca como uma proteção divina. Só que eu quero dizer para você o seguinte: se você não quebrantar o seu coração, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, não mudarmos o nosso caráter, Deus não vai agir de forma nenhuma. Eu vi um dia um vídeo na internet, eu fui
no jornal, não lembro onde foi, que uma mulher chegou numa loja de conveniências, e tinha lá um ofertório para uma instituição de caridade. E ela chegou com um crucifixo, né? E ela fez assim lá o sinal da cruz, e foi lá e meteu a mão e roubou a oferta todinha e saiu. Não adianta você ter uma Bíblia em casa, lá aberta na estante, se você querendo consagrar a sua casa, se você não consagrar o seu coração a Deus. Não adiantou a arca estar com eles. Morreram mais de 30 mil homens nessa peleja, inclusive os filhos de Eli. Quando chegou a notícia que os filhos de Eli foram mortos, a arca tinha sido roubada, o que aconteceu? Eli estava tão gordo, feito um porco, que quando recebeu a notícia, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Olha o pecado. A presença de Deus estava no meio deles, mas adiantou? Você às vezes está na igreja e vive na desgraça. Quando eu falo você, gente, não quer dizer que eu estou generalizando não, viu? É o modo de falar. Mas vai que tem alguém que está na igreja, mas o bolso é furado. Não sobra dinheiro. Quando recebe o salário já deve 2. É tentando guardar um dinheiro, mas a receita de remédio chega. Vai todo dia para o médico fazer exame, porque todo dia está doente. E é servindo a Deus. Servindo a Deus. É infiel na igreja. Tem uma língua maior do que esse banco. Não aguenta ver, as irmãs ficam falando mal. Fala mal do pastor. Fala mal de todo mundo. A igreja toda não presta, só você que presta. Por isso você vive uma desgraça, porque a sua vida é uma maldição, porque você está atraindo maldição para você. Você pode estar diante da Arca da Aliança, que aqui é a Arca da Aliança, aqui é a presença de Deus. Mas se o seu coração não estiver quebrantado, não adianta nada. Está igual os filhos de Eli, está morto. Vamos voltar para Samuel. Amados, não foi uma escolha que aos nossos olhos, sinceramente, eu não faria. Mas Deus sabe, porque Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente. O foco da nossa mensagem, como eu falei, é o pequeno Samuel, um menino que poderia ter seguido os maus exemplos dos filhos de Eli. Pelo contrário, ele não seguiu. Ele se disponibilizou a servir a Deus, dando o melhor de si. E se tornou um dos maiores juízes e profetas da história de Israel. Porque ele fez o quê? Ele se disponibilizou. Ele aceitou o chamado. Aí você pensa, eu quero ser crente, mas tem que guardar o sábado. Não faça como o Gil da Barraca, que descia o verbo nos crentes, mas falava mal dos adventistas, arrumava defeito até que não existia, só para justificar que o sábado não tinha necessidade de ser guardado. Eu já fiz isso, muitas vezes. Conversa todo dia. Ali a igreja do rico, aquela ali, as outras dos pobres. Só arrumando argumento, falácias, para justificar o meu erro, o meu pecado. E tem muitos assim. Eu creio em Deus, não preciso me batizar não. Problema seu. Eu disse essa semana, crê, Satanás também crê. E se batizar, se o coração não for quebrantado, nem adianta. Está ouvindo, Orlando? Se não for a necessidade de mudar o caráter, mudar a vida. Ah, mas eu sempre fui um homem de caráter. Melhor ainda, vai melhorar mais ainda. Não é assim, minha irmã? Melhora. Se você já é direito, paga suas contas, honra com seus compromissos, trata bem a esposa, trata bem os filhos. O que é que está faltando? Se tornar um instrumento de Deus e ganhar almas para Cristo. Porque você já tem caráter, vai ser aprimorado cada vez mais. E se você é desgraçado, fuma maconha, cheira cocaína, trai, faz tudo que não agrada a Deus, tem jeito? Tem. Se arrependa. Dá tempo. Está vivo. Se arrependa que Deus aproveita. Mateus, ele era cobrador de impostos, ladrão. Ele roubava do povo. Zaqueu lá. Pedro era mais bruto do que Gil da Barraca. Era um jumento de bruto. Olha quem se transformou. Jeremias chorão, covarde. Olha quem se transformou. E por que você não pode ser transformado? Você só precisa aceitar, se disponibilizar, assim como o pequeno Samuel. E Deus vai operar milagres na sua vida. Betinho, será que o pessoal entende o nosso código lá? Não. Amém. Só eu e Betinho sabe disso, viu?
Amados, como eu disse aqui, pelo contrário, Samuel não seguiu os maus exemplos dos filhos de Eli. Ele se tornou um dos maiores profetas e juízes que existiu na história de Israel. Esse é o exemplo que nos fortalece para seguir em frente. Não brinque não, o nosso exemplo a seguir é Cristo, não é? Mas não tem como você seguir a Cristo se não for congregando com pessoas. Não tem como você dizer que é solidário se não for ajudando pessoas. Não tem como você dizer que é fiel na igreja se não devolver o dízimo e a oferta na mão de banco, pessoas. E aí? Não tem jeito, tem que confiar. Ser cristão é viver em harmonia como cristão. É entender que você peca, seu irmão peca, todos nós pecamos. Deixa ele pecar a parte dele, você peca a sua e todo mundo vai seguindo em frente. Você está achando ruim porque seu irmão pecou? Peque por ele. É simples. Não tem jeito. Ele pecou? Ore por ele. É melhor do que você pecar por ele, porque você não tem como pecar por ele. Agora, orar por ele, você tem. É fácil. O nosso foco é Cristo. O nosso objetivo é Cristo, é a salvação. Mas não tem como eu dizer que sou cristão, que aceitei a salvação, se eu não viver em paz e harmonia com os meus irmãos. Se você é aquele crente que chega na igreja, não cumprimenta ninguém, com a cara fechada, quando arruma um cargo, quer mandar nos outros, vá se converter, crente. Você está caminhando a passos longos em direção ao inferno. Esse é um trabalho voluntário. Todos que estão aqui sentados não recebem para fazer a obra. O remunerado aqui é quem limpa a igreja e o pastor. E é constituído pela Bíblia. Vale. E tem uns que é tão desgraçado, tão miserável, porque vê que um irmão traiu, pulou a cerca, arruma desculpa e diz: aí, ó, eu saí do mundo porque não prestava, na igreja está pior. Mentira, tu que está pior, miséria. É tu, teu coração tenebroso, ruim. Tu já queria sair da igreja, fica com desculpa e sarrapada. Sabe por que eu estou lhe falando isso? Porque eu já fiz isso. O Zó está na igreja assim, ó. Nem ouve a mensagem, só olhando para as irmãs para ver se botou um batom vermelho, se pintou as unhas, se está de manguita, com aquela enganancião. Você é estilista por acaso? Você entende de moda? O Eli olhou demais para os filhos dos outros e esqueceu do dele. Morreu ele e os filhos. E você? Vai morrer na fé também, crente. Eu disse que a mensagem hoje era mais leve. E está sendo, não está? Maravilha? Amém? Não está, Betinho? Tá boa. Amém. Amados, esse é o exemplo que nos fortalece a seguir. Eu acho bonito quando eu vejo alguém vir aqui cantar como aquele camarada canta ali, ó. Eu tenho inveja boa dele. Se eu tivesse um gogó desse para cantar. Eu fui inventar de cantar um dia, mas irmão Leandro, ainda bem que sumiu esse vídeo. Oh, glória. Gente, meu Deus do céu. É uma taquara rachada, a coisa mais feia do mundo. Eu não sabia se eu estava cantando ou gritando. E ele, para tentar me acompanhar, gritava mais. E eu, para tentar acompanhar, ele passava dele. E o povo botava a mão no ouvido. Eu digo, meu Deus do céu, isso é um desastre. Aí chegou em casa, meu filho disse: pai, pode mudar de ramo, esse não é o seu não. Ô Senhor. Aí eu falo, eu tinha tanta vontade de cantar, mas vontade é uma coisa e dom é outra. Eu digo, tenho que arrumar alguma coisa para fazer, para agradar a Deus, né? E aí eu estou tentando, estou na caminhada, uma hora eu descubro. Amém? Pois é. Nós precisamos dos bons exemplos para seguir na caminhada. Vamos deixar os maus exemplos de lado. Vamos deixar os comentários de lado. Eu quero dar um conselho para os nossos irmãos, nossas visitas. Se você se aproximar de um grupo de pessoas e está rolando uma fofoca, se afasta. Sai do meio dela. Não vai trazer nada de proveitoso. Eu quase tive a minha vida destruída por saber demais, acredita? Eu sabia demais, tanto da vida de um lado como da vida do outro, e daqui a pouco eu ficava no meio. Eu quase que morri por saber demais. Para que ouvir tanto?
Porque quando você ouve demais, você congestiona a mente e você não consegue raciocinar. Agora sim, ouvir coisas benéficas que restauram a nossa vida, o nosso espírito. Se afasta do meio dos fofoqueiros. Não é ficar inimigo, não, se afasta. Para que ouvir coisas que não agradam? E tem dentro da igreja também. Tem irmão que chega no banco da igreja, a língua está coçando, irmã, e fala: tu tá sabendo? Na hora do culto, fulano atraiu fulano. Uma miséria dessa quer ir para o inferno, né? Não está vendo que não é lugar de falar isso? Nem aqui, nem lá fora. Que proveito vai ter você ter esse jornal ruim? De transmitir notícia ruim? Uma pessoa dessa tem uma vida desgraçada e quer desgraçar a vida dos outros. Então, se a sua boca vai ser aberta para falar mal de alguém, mantenha ela fechada. Pode ter certeza que é melhor. Não seja um elo do mal entre Satanás e as pessoas. Seja um elo do bem entre Deus e as pessoas. Amados, infelizmente temos muitos exemplos negativos que têm arrastado multidões para a lama. O segredo para não seguirmos esses exemplos negativos é nos preenchermos da palavra de Deus diariamente, por completo. Se você é crente e não estuda a lição da escola sabatina, se é por falta de dinheiro, fala com o ancião, fala com o tesoureiro que ele vai conseguir. Eu lhe garanto que consegue. Se é por falta de interesse, vá para o joelho, vá orar. Você tem que ter a lição, porque a lição lhe leva para a Bíblia. Se você não quer fazer o ano bíblico, estude a lição. Nós só podemos falar de alguém se conhecermos essa pessoa. Aí você chega lá fora e as pessoas perguntam para você: quem é Jesus? Qual é o objetivo de você ser cristão? É só para vir esquentar banco na igreja? É só para ver os maus exemplos de alguns irmãos? Nós temos que ser úteis na vida das pessoas. O verdadeiro cristão é aquele que se incomoda com o pecado, tanto nele como nos outros. Não para falar dos outros, mas para mostrar o caminho certo a seguir. Com tato, com carinho, com amor. Amados, nós precisamos nos preencher da unção do Espírito Santo diariamente. Só assim nós não vamos seguir os maus exemplos que temos dentro e fora da igreja. As qualificações e as capacidades Deus providenciará. Na medida que formos nos entregando, Deus vai nos capacitando. Ele vai mudando o nosso caráter, policiando os nossos olhos. E aquilo que você gostava de olhar muito, você vai deixar de olhar. Tem uma coisa que eu gosto de falar porque é verdade. E eu lhe digo uma coisa. Você sabia que hoje, nos dias em qual vivemos, dá para saber se você é um verdadeiro cristão ou não, sabia? Imagina se Jesus voltasse hoje. E se o bilhete de entrada no céu fosse o conteúdo do seu celular? Vocês serão salvos. Mas para isso eu vou ter que fazer um escaneamento no celular de vocês e ver o conteúdo. Você tem certeza que entraria? Pois fique sabendo que o que está no seu celular está no seu coração. Não precisa praticar, só em olhar, só em desejar. Você já está na lama. E hoje, a tentação está na palma da mão. É só você repreender, vai passando, sai de reto, Satanás. Eu acho que 2 Tessalonicenses 5:22 diz: fugir da aparência do mal. Sabe por que a maioria não foge? Nadson, né? Sabe por que, Nadson? Porque nem sempre o mal tem aparência de mal. Quando você menos espera, está enredado no laço do capeta. Aquela mulher bonita que você olha e pensa que é mais bonita do que a sua. Aquele homem bonito, barriguinha, o tanquezinho, né? Parecendo um tanque, né? Não é as barragens quebradas como a barraca. Seu Arlindo. Não, seu Arlindo não, ele não é barrigudo. Jai.
Aí você está lá no celular e aparece aqueles caras lá tudo. Parece que foi feito de pincel. A gente olha assim, infeliz. Fala sério. Você pensa que você vê a mulher bonita e a mulher não vê o homem bonito? Vê. Você não é cego, ela também não é. Mas o que é que você tem que fazer? Olhou, pecou, repreende e passa. Sabe por que um monte de crente foi para a festa? Acho que eu já comentei aqui. Porque no celular do crente estava lá a música de Tarcísio, do acordeon, de Tairão de Cigano. Aí quando ele veio na cidade, virou as costas para Cristo e foi para a festa. O pecado é assim. É como um anãozinho. O anãozinho ele entra nos espaços pequenos. Ele passa pela seteira e abre a porta para entrar o grande. Crente, que quer ir para o céu, que quer se consagrar e quer ser luz para brilhar no mundo de trevas, vigia o conteúdo do seu celular, porque o conteúdo do seu celular é o mesmo conteúdo do seu coração. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Na igreja você pode ter cargo, na igreja você pode cantar, mas no céu você só vai entrar pelo que tem lá, viu? No seu celular e no seu coração. Porque o homem vê o externo, Deus vê o interno. Repreenda. Não caia na lábia do inimigo. Não siga os maus exemplos do mundo. Não seja como os filhos de Eli, seja como Samuel. Foca na tua missão e Deus vai te honrar. Amados, como eu disse, se nos permitirmos, Ele vai moldando o nosso caráter, nos capacitando a vivermos como instrumento em suas mãos. O Salmo 1 e 2 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Entenda esse versículo. Se você não quer ler a Bíblia, leia só esse versículo. Quando eu estava na igreja, que eu me afastei da igreja, sabe por que eu me afastei? Porque, primeiro, eu comecei a olhar para o suposto joio da igreja. Eu já comentei isso. O irmão veaco, a irmã que não era lá essas caxias todas, o pastor folgado, e eu começava só a ver os defeitos. Fiquei cego para as qualidades. Você não vê mais qualidade quando você... O problema não estava na igreja, estava em mim. Aí quando eu me afastei, eu voltei direto para o bar, para voltar a beber e a fumar. Mas sabe por quê? Porque uma vez ou outra eu voltava lá no bar, servindo a Deus, mas ia lá rever os amigos. Tá certo isso? Você tem que se afastar de lá. Você já veio de lá, o que é que você quer lá? Ah, não posso entrar? Não. Você tem o que para fazer? Fui dar um recado, chama na porta. Fulano, vem cá. Agora você entrou para entregar um panfleto? Entregue. Quer orar pela pessoa? Ore. Mas não permaneça no local. Se afaste. Fuja da aparência do mal. Eu não fugi. Eu ia lá, sentava, pedia um guaraná, pedia uma água de coco. Quando eu destampava a escola, oh meu Deus. Ó, foi mesmo ter bebido. Não deu outra, sai da igreja, bah. Aí você está servindo a Deus e no seu celular está Tarcísio do acordeão, está o safadão, esses negócios aí do demônio aí de desce, senta. Não existe isso, crente. Você está trazendo a maldição para a sua vida, para a vida da sua família. Eu tenho um exemplo aqui na nossa cidade de uma mãe que se afastou da igreja. Uma mãe se afastou da igreja. Uma mãe. A filha na igreja, o filhinho na igreja. A mãe foi para a festa e daí a pouco eu fiquei sabendo que foi a mãe na frente, o filho, a filha casada, o marido da filha e o filho pequeno também. Ou essa criatura se arrepende logo, ela vai queimar no fogo de Malaquias. Porque ela foi o elo entre os filhos e o mal. Você está pensando que as suas decisões não afetam a vida das pessoas? As suas palavras têm poder. A sua maneira de viver tem poder. Você não está recebendo elogios, mas se você quer saber se você está sendo observado, quer saber? Cai. Faz errado, Paulo Vitor, para tu ver.
Aí as pessoas te enxergam para falar mal. Amados, todos somos capazes. Se você se acha novo demais para servir a Deus, jovens, se você se acha novo demais para servir a Deus, pense em Samuel, que serviu quando menino, Davi quando jovem. Aí você se sente velho, pensa em Abraão, já era velho. Se sente medroso. Olha o profeta chorão, Jeremias. Ah, você se acha incapaz, olha para Moisés. Ah, você acha que já pecou demais. Olha para os discípulos. Todos homens imperfeitos que se dispuseram a aceitar o Senhor e serem novas criaturas. E as suas decisões afetaram nossas vidas, refletiram em nossas vidas. Porque o Evangelho foi pregado, está sendo pregado, e nós estamos aqui para dar continuidade à missão. Você precisa ser exemplo, você precisa se afastar da presença do mal. Você pode ser um instrumento do bem nas mãos do Senhor, ou um instrumento do mal nas mãos do demônio. E começa em casa, viu? Começa em casa. Eu tenho dito e vou repetir. Tem maridos de irmãs que nunca vai se batizar. Sabe por quê? Porque a irmã na igreja é uma santa, em casa é um demônio. É falando mal da igreja, é brigando com os filhos, brigando com o marido, se achando melhor do que todo mundo. Acha defeito em todo vizinho, na rua só ela é perfeita. Aí o marido olha assim, misericórdia, essa mulher veio da igreja ou do inferno? Eu estou lhe dizendo que é assim. Tem muitas mulheres que têm o conhecimento da palavra, mas está vivendo como se conhecesse uma maldição, se tivesse um encontro com o inimigo e não com Deus. Eu conheço várias assim. Cuidado. Seja o crente que você é na igreja em todo lugar. E principalmente em casa. Se você não prestar para os seus, você não vai prestar para ninguém. Amados, talvez você se ache pecador demais para aceitar Jesus, você acha que já errou muito. Tem alguém que pode resolver esse problema. Veja o que o Senhor nos diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 18. Olha como é lindo isso aqui. Venham, vamos resolver esse assunto. Isso aqui é na nova versão transformadora, é diferente de vocês. Diz o Senhor: embora os seus pecados sejam como a escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Não existe quantidade de pecado que não possa ser perdoado por Deus. Não importa o tanto que você errou, quão longe você foi, permita-se ser encontrado por Deus. Volte para o lugar que é seu de direito. Jesus está voltando. E mesmo que ele não volte agora, você pode ir para o pó da terra daqui a pouco. Você quer ir selado com Cristo ou com o inimigo de Cristo? Converta-se o mais rápido possível. Jeremias foi morto por isso. Ele falava: arrependam-se dos seus pecados, ouçam a palavra do Senhor. E o povo ouviu? Não. Jogaram no buraco, numa cisterna. Depois levaram forçado Jeremias para o Egito e lá mataram ele a pedradas. Muitos e muitos homens de Deus foram martirizados por pregar o Evangelho. Você pensa que não vai ser assim daqui a alguns dias? O que eu falei aqui durante essa semana vai ser eu falando e quando eu sair a polícia me esperando para me prender. Vai ser desse jeito. Nós não vamos ter a liberdade de expressão. Nós queremos dias melhores, não queremos? Vai achando. Vai vendo que vai ter. Daqui para frente é um pior do que o outro. Não é praga, não existe isso. É profecias que precisam ser cumpridas para Jesus voltar. E de que lado você vai estar? Não é só estar na igreja, é estar em Cristo. Estar na igreja não quer dizer que você está em Cristo. Precisamos quebrantar o nosso coração e ser boas pessoas. Nós nunca iremos conseguir ser bons por completo,
Mas se Cristo habitar em nossos corações, os nossos filhos não vão se afastar da igreja. Os nossos filhos não vão se envolver nas drogas. Você orou com alguém essa semana, crente? Orou? Você aproveitou a oportunidade de orar com um estranho? Ou pelo menos alguém da tua família? Se você passa a semana e não ora com uma pessoa que você ama, você é egoísta. Você vai ficar. É preciso orar com seus filhos. Ore com as pessoas que você gosta e com as que você não gosta também. A oração, ela tem um efeito que bate e volta. É você abençoando a pessoa e sendo abençoado ao mesmo tempo. Eu não conheço um momento que eu ore com uma pessoa e eu não me sinta leve. Você precisa ter esse sentimento. Amados, o Everson pode se preparar para a próxima música, que eu já vou encerrar. Mas eu quero que todos pensem bem. Você precisa entregar o teu caminho ao Senhor. Mas entregar é confiar nele. Viver a vontade dele. Renunciar aos seus desejos pecaminosos. Policiar os teus olhos. Controlar tuas palavras. Moderar o teu jeito de falar com as pessoas. Não tem como você dizer que ama Cristo se não for tentando amar as pessoas. Temos que tentar amar. Temos que tentar ser melhores. Não julgue todo mundo como pessoas ruins e só você bom. Daqui a pouco você não vai conseguir achar um marido que preste. Nenhum presta. Aí larga isso e pega um pior. Eu estava assim, sabia? Eu estou no 3º casamento. Espero em Deus que esse seja o último. Acho que vai ser, já tem 17 anos de casado agora. Mas já deu vontade de largar. Mas eu pensei, para aí, eu Dom Juan, eu vou colecionar mulheres? Não existe a mulher perfeita, como não existe o homem perfeito. A gente vai se adaptando. Um cedendo aqui, outro cedendo ali, um perdoando hoje, outro perdoando amanhã. E vai seguindo, vai vivendo. Imagina se todo mundo que falar um não para você, você ficar inimigo. E aí? São as pessoas que não prestam ou você que é exigente demais? Cadê o cristianismo? Cadê a presença do Espírito Santo em sua vida? Talvez o defeito não seja nas pessoas, talvez seja em você. Existe uma reflexão um pouco engraçada. Hoje é sexta, eu vou fazer 2. Não dorme não, viu gente? Pelo amor de Deus. Presta bem atenção nessa reflexão. Essa é engraçada. Existe um rapaz que ele carregava pacientes para uma clínica. Pacientes para diagnosticar algum problema mental. E ele sempre levava essas pessoas, ele era o motorista. E certo dia ele chegou na clínica, e ele chamou o médico de lado e disse, eu quero lhe fazer uma pergunta. Como é que o senhor avalia para que essas pessoas realmente tenham deficiência mental? Que sejam loucas? Qual é o diagnóstico? Que parâmetros o senhor tem para dizer que elas têm uma deficiência mental? O médico disse, você está duvidando da minha capacidade? Não, mas eu quero saber, eu venho trazer tanta gente aqui, esse é louco, e aí, me diga como é que funciona. Ele disse, eu vou fazer um teste com você, meu irmão. Tá bom, faça, vou ver se eu sou doido mesmo. Você está vendo aquela banheira cheia de água? Estou vendo sim. Você está vendo que tem um balde do lado, um copo e uma colher? Você está vendo a banheira? Está lá, em cima daquela bancada? Estou vendo. Eu vou pedir que você desague ela, tire toda a água dela. Vá lá, fique à vontade. Sério, esse é o teste? Sim, eu vou saber se você é um cara certo ou se você também é louco. Aí ele foi. Ele chegou lá, pegou o balde e começou tirando a água. Esvaziou e disse, pronto, e aí? Era só isso? Disse, era. E eu sou louco? Disse, sim. Por que eu sou louco? Você acha que eu ia pegar o caneco? Não. A colher? Não. Tinha que pegar o balde. Não, era só tirar a tarraxa embaixo. Você tirava, a água saía todinha. Você quer um quarto também? Porque você é louco. Você está entendendo? Que o problema pode estar em você? E tem outra. Tem outra. Casal recém-casado. Tipo esses pombinhos aí. Só que aí já tem um bocado de janeiro.
A jovem toda feliz da vida, né? Mora numa casa linda, cheia de vidraças. Aí chegou, olhou na casa da vizinha e viu alguns lençóis estendidos. E disse: marido, que vizinha porca. Olha que lençóis amarelos sujos. Ai, credo, vou ter uma vizinha porca desse jeito. Passou no dia seguinte. Meu Deus, já está me incomodando. Vou pedir esses panos para eu lavar, porque não tem. Olha que pano encardido, filho. Calma, filho, calma. E passou um dia, 2, 3. Ela sempre com a mesma ladainha, chamando a vizinha de porca, porque os panos eram encardidos. Até que um dia ela chegou e olhou pelas vidraças. Vem cá, marido. Parece que ela me ouviu. Foi o quê, filha? Lavou os panos, estão alvinhos. Olha, você está vendo? Será que ela me ouviu, marido? Não, meu amor. Como você sabe? Ela não lhe ouviu. E o que aconteceu que os panos estão alvos? É porque eu apenas lavei as vidraças em nossa casa. É engraçado, né? E quantas vezes você olha para o seu irmão e acha que ele é um mau caráter? Acha que ele está emburrado porque ele não gosta de você e de repente ele está doente? Ele está passando por uma depressão? Ele está com um problema? Enquanto ele está precisando do seu abraço, você sai falando mal dele. Que tal chamar para conversar? Para orar? Antes de julgar? Faça com as pessoas o que você quer que façam com você. Essa é a regra áurea do cristianismo. Faça com os outros o que você quer que façam com você. O irmão Everson vai cantar. E em seguida, durante ele cantando, eu quero fazer um convite para você que ainda não tomou estudo bíblico, dos que nos visitam. Se você tiver interesse de estudar a Bíblia, eu quero convidar a vir aqui à frente, que eu quero orar por sua decisão para estudar a Bíblia. A igreja adventista não é aquela que diz assim: aceita Jesus como seu Salvador, aí você levanta e a gente lhe joga no tanque. Aqui não dá nem para jogar, que é alto, né? Não, não é assim não. Aí você aceita? Aceita. Você vai estudar a Bíblia, 7 meses. Mais ou menos isso, né? Quase 7 meses. Depois que você estuda, você toma a sua decisão, aí você se batiza. Aí se você tem esse interesse, eu vou convidar que você venha aqui à frente. Mas se você porventura já estudou a Bíblia e você fala assim: não, eu quero me batizar, eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus, eu quero ter o meu caráter mudado e moldado, eu lhe convido a vir aqui à frente, que eu vou orar por você, por sua decisão, para no momento oportuno você descer as águas e selar o seu compromisso com Cristo. Existe alguém que tem o desejo de um dia entregar a sua vida ao Senhor? De um dia dizer assim: eu e minha casa servimos ao Senhor? Se tem alguém que tem esse desejo, mesmo não se sentindo preparado, assim como Moisés disse que não conseguia por ser pesado de língua, mas aceitou e Deus lhe honrou. Jeremias, por ser medroso, aceitou e Deus lhe honrou. Se existe alguém aqui essa noite que tem o desejo no seu coração de servir a Deus, mas ainda não se sente capacitado ou preparado, eu quero lhe convidar aqui para vir. Eu quero orar por você. E um dia você vai descer as águas e vai selar o seu compromisso com Cristo. Não tenha vergonha de ninguém aqui. Pode vir, minha irmã. Ou vá, você que sabe. Se existe uma coisa que nós não podemos fazer, eu disse isso ontem e anteontem, é forçar ninguém a aceitar a salvação. Eu tenho andado por vários lugares levando a mensagem do Senhor, e aqui mesmo nessa igreja, ainda bem, eu falo ainda bem, porque as pessoas que estavam aqui, uma sentada ali e a outra ali, já estavam com suas vidas entregues a Cristo. Mas elas não sabiam que as suas histórias iam ter um fim aqui nessa terra. Quando eu soube, eu chorei tanto. Meu coração apertou igual o de vocês. Eu não tive coragem de ir, porque eu prefiro ficar com a lembrança delas, assim como estavam ali sentadas. A Regina e a Raquel. Por diversas vezes, Regina conversou comigo e disse que a filha dela chorava quase todas as noites, depois que eu vi a mensagem. Eu não sei que tipo de sentimento que a filha dela tinha, mas ela era tocada pelo Espírito Santo. E a única coisa que me alegra nisso tudo
mesmo diante dessa tragédia, é saber que elas estão seladas em Cristo. E eu quero perguntar para você essa noite, no fundo do seu coração, se Jesus te chamar hoje, você está selado em Cristo? Você está preparado para a morte? Eu tenho certeza que você está se preparando para a vida, está estudando, se capacitando, juntando dinheiro, adquirindo experiências. Mas você está preparado para o inevitável? Para a morte? E a única maneira que temos de nos preparar para a morte, para essa morte, é entregando as nossas vidas ao Senhor. É mesmo contra a nossa vontade, dizermos: Senhor, eu acho que eu não vou conseguir, mas mesmo assim eu me entrego a Ti. Me ajuda. Eu quero Te servir. Será por conta de um dia de sábado que você não pode deixar de trabalhar? Você sabe para quem você está juntando? Quem vai gastar? Existe alguém que quer vir participar dessa oração? Alguém que já tomou a sua decisão ou quer tomar? A irmã Clay já tomou a decisão dela. Será que só foi a irmã Clay? Será que tem alguém também que acha que tem saldo de dias o suficiente para achar que tem estoque de dias e que vai tomar sua decisão depois? Tem mais alguém que vai acompanhar ela? Deus está restaurando a saúde dela. Mas independente de restaurá-la 100% ou não, ela tomou a decisão dela de servir a Deus, porque ela quer a eternidade. E lá na eternidade não vai ter a deficiência. Lá na eternidade, minha irmã, vai pular como pulava. Você vai sorrir como sorria. Não vai ter doença, não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter lágrimas. Gente, isso não é utopia. Não é o conto, a história da carochinha, conto de fadas. É uma realidade, porque está escrito na palavra de Deus. E eu creio. Se eu não cresce que Jesus vai voltar, você acha que eu estaria aqui? Eu estaria em casa deitado, assistindo a Netflix. Mas eu creio que Ele vai voltar. E se você está vivo ou está vivo até agora, é porque Ele está te dando oportunidade para você se arrepender dos seus pecados. Será que quando você estava no leito do hospital, entre a vida e a morte, se alguém perguntar se você aceita Jesus, o que você iria responder? Sim. Aí hoje que tem saúde e tem vigor, eu vou deixar para depois. Você não é dono do depois? O depois não te pertence. É agora. A palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Existe alguém que vai abrir a porta do seu coração para Jesus entrar? Porque você acha que está aí. Não, eu já creio. Mas você obedece? Você tenta buscá-lo? Você tenta viver na presença dele diariamente? Mas como eu disse, tem uma coisa que nem eu, nem Deus e nem Satanás pode fazer por você. Satanás não te força a pecar. Deus não te força a ser salvo. E eu não te forço a levantar. É você e Deus. Vamos orar. Aquele que puder e quiser pode ficar de pé. Santo Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano. Às vezes temos a sensação, Pai, que estamos realmente enxugando o gelo. Mas não está não. A tua filha está aqui, Senhor. Ela já tomou a sua decisão. E logo em breve ela vai descer as águas. Declarar, Senhor Deus, que te aceita como Senhor e Salvador de sua vida.
Eu sei que tem muitos que têm esse desejo. Mas o mundo e seus atrativos têm lhes impedido de tomar sua decisão. Alguns por materialismo. Cada um tem as suas justificativas, que não se justificam. Porque assim como disse o sábio Salomão, antes de morrer, depois de ter vivido todas as glórias da vida, tudo que o mundo podia oferecer, ele disse, porque a suma de todas as coisas, ou seja, o que importa de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo ser humano. Que essa noite, aqueles que ainda não tomaram as suas decisões, possam tomar no seu íntimo, e no momento oportuno, se assim o Senhor permitir, lhes dar mais oportunidade de vida, eles possam, Senhor Deus, tomar essa decisão em público através do batismo. Por favor, Pai. Não permita, Senhor Deus, com que a nossa fé diminua. Por às vezes nos sentirmos impotentes diante de algumas circunstâncias. Por às vezes acharmos que não está adiantando, Senhor. Nós te convidamos as pessoas para vir à igreja, poucos vêm, Pai. Perdoa, Senhor Deus, a minha insegurança. Perdoa a minha frustração. É bíblico, está escrito. Está escrito que infelizmente o número dos perdidos é como a areia do mar, Senhor. Mas é que a gente quer ver nossos amigos, nossos irmãos, nossos filhos salvos. Mas não há nada que possamos fazer, a não ser oferecer o convite. E a eles compete aceitar ou não. Por favor, Pai, trabalhe em nossos corações, para que possamos refletir o caráter do Teu Filho Jesus Cristo para o mundo, para que possamos ser um elo entre o Senhor e a humanidade. Por favor, Senhor, tende misericórdia de nossas vidas e perdoa os nossos pecados. Nesse momento eu quero te agradecer pela vida da irmã Clay e continuar te pedindo por sua recuperação física, mas sobretudo pela sua vida espiritual. Que o Senhor também possa trabalhar no coração da sua filha, do seu esposo, e que eles também possam dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Por favor, Senhor, ouve esta oração, Pai. Trabalha nesses corações. Te pedimos uma noite de paz na Tua presença, com os Teus anjos acampados ao nosso redor, e na certeza de que o Senhor irá nos despertar amanhã para mais um dia, e logo mais estarmos aqui na Tua casa de adoração, para glorificarmos e exaltarmos o Teu santo nome. Esteja conosco agora, nos leva de volta para os nossos lares. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.